Oiê, Oi, tudo bem? tudo bem e você? Tudo bom também. Você me escuta bem aí? Sim, te escuto bem. Legal. Luigi, Tá, a gente já começa logo conversando porque as pessoas vão entrando durante mesmo e para a gente o mais importante é o registro que fica, sabe? Que as pessoas vão assistir depois. uhum. Só tá com Maravilha. um pequeno ruído aí, não sei se é algum barulhinho. Será que ele é onde está o celular colocado? Ele tá na estante, assim, colado num livro. Tá. Ah, mas vamos lá. Então, a ideia dessa conversa, não sei se você já participou de outras lives tipo essas, porque você participou de tantas, né? Vem participando de tantas. Essa ideia aqui é fazer um registro mesmo da sua história, da sua trajetória como escritor, né, na classe artística aí de Maringá. Então, eu queria que você começasse me contando como é que você foi entrando na literatura, na arte de um modo geral, porque muitas vezes a gente começa por outro meio, né? Então, como é que foi isso para você na sua vida? Perfeito. Rachel, obrigado pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade legal de falar sobre a produção cultural, artística da cidade. Você dá um canal aqui legal para a galera falar. Isso vai ficar registrado, eu acho que para as próximas gerações que vão ter contato, vão ter onde buscar as informações, caso eles se sintam assim, né? Sintam necessidade de conhecer quem veio antes, né? Então, assim, bom, para falar a verdade, eu sempre tive um, uma afeição muito grande pela palavra, pela escrita, né? Existe uma conversa, meio que uma lenda familiar, assim, que, tipo, eu reconhecia letras antes do processo de alfabetização. Eu não tenho memória disso, né? Mas meus pais contam isso. Mas aí eu não sei se reconhecia as letras ou se eu reconhecia as grafias, os slogans, os logotipos, assim, talvez seja nesse caminho, né? Mas mostra alguém que gostava daquela coisinha escrita, assim, né? E eu me lembro já que na escola, quando a gente já escrevia texto, escrevia redação, eu sempre gostava muito. E a primeira vez que eu me lembro de criando alguma coisa, que eu tentei, assim, depois de já adulto, voltar a tentar lembrar, assim, onde é que foi, né? Qual foi o momento? E, na verdade, não tem um momento, né? São vários. Esse, por exemplo, é um. Um outro que eu me lembro, a gente era criança, eu devia ter uns 8 ou 9 anos, meu irmão é uns 4 anos mais novo que eu, e eu tava tentando contar pra ele, narrar pra ele do meu jeito um episódio do Pica-Pau. Sim, Então, assim, eu gostava da narrativa e tal. Mas a minha sensibilidade pra arte começou na música. olha aí. Começou na música. Olha, bem que você apontou bem, né? Às vezes começa numa outra, né? Começou na música. Meu pai sempre tocou violão em igreja, cantava em coral de igreja, essas coisas. E a gente ia e comecei a me interessar por isso, né? Aí cantava ali, comecei a cantar uma música ou outra. Aí ele me matriculou numa aula de teclado, fiz aula de piano. E acabei indo pra música, né? Cantei em banda, mas uma porcaria, banda de garagem. A gente chegou a falir Sério? um bar, pra você ter uma ideia. Que banda que era? A banda chamava Acústica. Que legal. Era só rock nacional, assim, alguns internacionais acústico, assim, sabe? Isso foi, mas foi Aham. bem antes da faculdade e tal. E numa época que eu tava, assim, bem engajado, eu fui, não parece, mas eu fui bem religioso até um certo momento da minha vida. Eu tive contato com o teatro. Eu tive contato com o teatro, a gente é, fazia peças religiosas, né? Mas eu não, assim, nada de maior destaque para mim, assim, de maneira nenhuma, né? Não cheguei, não fui para frente. Uhum. Mas e daí e tinha aquela coisa das palavras, né? Inclusive foi a música, por conta de uma ex-namorada minha.
por causa da música, ela falava assim, na época que eu tava em dúvida no que fazer da vida, né? Ela falou, você gosta de rock nacional, você já percebeu as letras? Você percebeu as letras que você canta? Elas têm um alto grau de texto literário, por que você não vai para letras? E aí foi o meu caminho, né? O namoro durou 3 meses e eu fui para as letras, foi uma coisa maluca. E daí nas letras é que já estava no segundo ou terceiro ano da faculdade, lá para 2005, porque eu não fiz faculdade assim logo depois que eu saí do ensino médio, né? Eu até comecei a fazer um outro curso, mas era muito imaturo, abandonei. E fui para letras quando eu vi que assim, olha, eu preciso de um curso superior, senão eu vou me ferrar na vida, né? Eu não vou ter profissão, pelo menos eu vou ter alguma profissão. E aí fui para essa namorada que eu fui para letras. E aí já no curso de letras... Ela quis te tirar do rolê dos shows e tudo, né? Acho que foi. Uma arte mais solitária, assim, escrevendo no quarto. Aí não vai rolar o ciúme, eu sei onde ele tá ali quietinho, né? E aí lá para 2006, 2007, eu já estava no segundo, terceiro ano da faculdade, já estava com uns 20 e tantos anos, que por conta de uma amiga, ela me contou, ela falou, aconteceu, era o fim de um relacionamento dela. E ela contou o que aconteceu e até deu assim, uns detalhes assim, meio literários, ela escreveu de um jeito até poético, assim. E ela falou assim, eu não sou boa para escrever, por que você não escreve? Você tá louca, é você que tá falando bonito aí, não sou eu. Eu não tenho a mínima condição de escrever alguma coisa assim. Mas aquilo ficou na minha cabeça. E aí foi meu primeiro conto. Foi meu primeiro conto em 2005, 2006 para 2007, foi ali que eu comecei. E aí não parei mais de escrever, quase sempre no conto, né? Eu fui para poesia depois, mas me acho um péssimo poeta. Mas foi uma experiência legal. A poesia ela tem a sua lógica interna, né? Os meus poemas eram muito narrativos. Não que não possa ser, mas para isso já existe a prosa, né? E no começo também a minha confusão, muito doida, porque meus contos eram um pouco líricos, assim. Então eu ficava meio perdido assim na estrutura, né? O que também é uma coisa interessante, você fazer essa mescla, né? Não quer dizer que uma coisa tem que ser estanque, né? Mas daí eu acabei ficando no conto mesmo. A minha ideia foi ficar no conto e foi daí não parei mais de escrever, até que eu publiquei o meu primeiro livro em 2011. Foi uma autopublicação para uma editora do Rio de Janeiro, mas eu banquei a publicação, né? Achei que era um momento interessante de registrar. Tipo, olhando hoje, acho os contos assim de um gosto um tanto quanto duvidável. Algumas coisas ali eu revisitei depois, reescrevi o que eu achei que dava para recuperar, né? Mas eu acho que foi importante publicar para marcar a partir daqui eu me considero, né? Hoje a gente questiona muito o conceito de escritor é só aquele que publica livro, ou o escritor é aquele que vai para o slam, ou o escritor é aquele que publica nos blogs, né? A gente tem uma ideia muito legal assim que está muito mais aberta, muito mais abrangente do fazer da escrita, né, com elementos artísticos. Mas eu acho que aquele momento foi importante para dizer, não, eu posso. Né? Foi por aí. Mas, por exemplo, hoje em dia, olhando para trás, assim, para essa sua história de vida, você era, por exemplo, uma criança, um jovem que se destacava na redação, por exemplo? Sabe? Você consegue ver outros lugares além dessa lenda, entre aspas, né, de você reconhecer as letras e tal, mas você via outros sinais, assim, hoje atrás? Porque a gente tem essa coisa, né, de falar, mas já escrevia bem, sabe? Meio que essa coisa assim, eu sabia que ia ser, tipo, teve isso, assim. Não, quando eu estava no ensino fundamental, assim, o que me ficou, pelo menos, é que eu tinha essa facilidade com a escrita, eu gostava de escrever, mas assim, não sei, aí é uma coisa que me foge. Se realmente eu tinha essa facilidade, ou se era o caminho que eu encontrava, porque eu era uma pessoa muito tímida. Mas assim, uma timidez absurda.
Eu não me comunicava direito. Sim, tinha um grupo de amigos que a gente brincava, e criança, sabe como é que é? Brinca, zoa, tira sarro, mas, no geral, eu era muito, muito tímido. Então, eu acho que a escrita foi um caminho, não porque, nossa, estava, né, adjacente, estava ali em mim desde que eu nasci, como uma coisa quase mística. Acho que não. Né? Acho que foi porque eu não conseguia me socializar bem. Já no ensino médio, daí eu vou dizer para você, no ensino médio, você não era bom em nada, assim, tá vendo? Na verdade, não. Nesse momento eu tive uma facilidade muito grande com cálculo. Eu era muito bom em matemática, por influência do meu pai. Meu pai sempre gostou muito de física, de matemática. Então eu era um adolescente que tirava essas notas. Ainda tinha seus problemas de socialização, mas a gente vai levando, né? E assim, a leitura e a escrita, elas estavam bem fora da minha vida, bem fora. Bem fora. Teve um único relance naquele meio ali, que foi a minha professora de português era muito boa, que é a Isabel. Ela, inclusive, eu acho que ela foi uma das que me colocaram, que colocou ali uma sementinha para que depois eu viesse a fazer o curso de letras, né? Ela dava aulas muito boas, só que assim, a minha atenção ficava ali em uma coisa ou outra, né? Aí eu me lembro só alguma coisa do Vidas Secas que me pegou muito. E eu me lembro de um livro chamado O Seminarista, do Bernardo Guimarães, o mesmo escritor da Escravizaura, que eu peguei um livro 8 horas da manhã num sábado e larguei às 4 da tarde. Eu li inteiro. Né? Então foi esse único, acho que foi a exceção ali, mas a minha adolescência, juventude não teve nada a ver com a escrita. Nunca imaginei que fosse ser escritor. Né? Não tinha esse interesse, não existia biblioteca em casa, né? Então assim, a coisa veio depois mesmo, né? E é engraçado, depois a coisa vem, você descobre e fala assim, meu Deus, o que é que eu seria se eu não tivesse me encontrado naquele momento, né? O que seria da minha vida se não tivesse tido aquilo? E quando eu penso nisso, é assustador para mim. Aham. Nesse ponto, só para puxar um pouco a brasa aqui, você falou que você era muito, muito tímido, né? Quando jovem. O teatro te ajudou com isso? Apesar de ser dentro da igreja e tudo, você acha que teve alguma influência, assim, em você se tornar uma pessoa mais comunicativa depois? Eu acho que as artes, no geral, ajudaram ali. A música, né, de você se colocar num palco. É só o fato de estar em evidência me chocava, né? As pessoas estão me olhando. Então, aí mesmo que era no cantinho do palco, ele tinha que tocar teclado e tal. Aí chegou uma época que eu assumi os vocais e eu entrava mudo e saía calado fora as músicas, né? Eu cantava a música e saía. Entrava, cantava a música e saía. Comunicação zero, assim. Mas foi ajudando. Daí o teatro foi a mesma coisa, né? Me ajudou bastante na comunicação. E eu acho que uma das poucas coisas também que eu agradeço muito esse pequeno espaço de tempo que eu passei dentro da igreja foi que me ajudou muito na socialização, mas demais, demais. Pelo menos os grupos que eu frequentava eram pessoas extremamente atenciosas, carinhosas, de se abraçar muito, de perguntar se está bem, desconstruir, por exemplo, uma coisa que demora muito para os homens desconstruir, aliás, eu acho que nem um homem desconstrói por inteiro, né? Que é a questão da masculinidade frágil, né? Os homens no grupo, por exemplo, se cumprimentavam beijando no rosto. Para mim, aquilo foi uma coisa, né, assim, absurda, né? Então, assim, teve a questão religiosa, mas e as artes também, eu acho que foi tudo no mesmo bolo ali que me fizeram, assim, sair um pouco do casulo, sabe? Uhum. E qual que foi aí o papel da universidade nesse seu processo artístico, assim, sabe? A universidade, inclusive, puxando para o assunto anterior, eu acho que foi outro ponto, né? Eu acho que foi o derradeiro, assim, né? Que me fez, bom, agora eu posso falar em público, você tem que dar aula, e sabe? Então, assim, me ajudou demais nesse sentido. E a universidade, geralmente, o curso de letras é um curso problemático no sentido em que ele tem muitas demandas. Tanto que o curso de letras, eu acho que ele existe no Brasil. Se você pegar em outros países, não tem letras. Você tem
literatura do país, que a pessoa vai se especializar, linguística, ensino de língua estrangeira, sei lá, sabe? Não existe, assim, poucos lugares que existe o curso de letras, são muitas demandas, né? O ensino da língua materna, o lado pedagógico, então, assim, você abre muitos leques. Análise do discurso, que é uma coisa que hoje se fala muito, né? Da análise do discurso, a semântica do discurso, etc. E então é um curso que, no geral, a galera que entra, ela entra querendo escrever, fala, nossa, vou ser escritor, vou fazer letras. Essa galera sai no primeiro ano do curso, né? A galera não fica, né? Porque há um grande desincentivo, né? Há um grande desincentivo à escrita. Então, elas esperam, acham que vão chegar lá e vão ter aulas. Os professores, alguns, eu acho que daí os mais cretinos, na verdade, né? Eles já, ou os mais sinceros, né? Dizem assim, olha, se vocês querem ser escritores, saiam do curso de letras. Né? Eu não sei até que ponto essa fala pode ajudar ou atrapalhar, né? Mas a gente vai ver muito texto com um olhar crítico, com um olhar acadêmico, analítico. Isso ajuda demais a entender as estruturas de um texto, entender por que aquela escolha. Eu acho que é importante, sim, né? Mas você não tem uma disciplina para escrever. Então, por exemplo, na minha passagem na UEL, foi 2 anos, eu tive 2 anos como professor lá, eles estão começando a inserir uma disciplina ou outra, como optativa, ou como um projeto de extensão, ou com alguma coisa na pós-graduação, outra disciplina de escrita, né? Então, assim, já é uma universidade que está tendo um olhar de tipo, olha, é uma demanda, a sociedade está pedindo isso, está havendo inúmeros cursos, assim, fora da universidade, e então acho que a gente precisa se mexer, né? Porque é uma carga de preconceito enorme dos professores mais catedráticos, mais antigos, de que a escrita seja uma coisa a ser ensinada, né? O que contradiz, na verdade, a postura deles no dia a dia de sala de aula. Eu entendo que a escrita, sim, pode ser ensinada. Cada vez mais, eu venho me afastando da ideia de um certo misticismo de que, olha, a leitura, a escrita vem, ela desce, e você vai lá, está em contato com alguma esfera, e você vai lá e põe no papel. Eu não julgo quem pensa assim, você tem todo o direito de pensar, então, mas eu não consigo pensar. Eu acho que a escrita é labuta, e às vezes não é labuta só da hora de colocar a mão no texto, né? É uma labuta de você trabalhar na sua cabeça aquela ideia, né? Mas só para concluir o raciocínio, eu tive, apesar do desincentivo da estrutura, né, o desincentivo sistêmico, eu tive, sim, alguns professores que me ajudaram muito. Posso citá-los, inclusive. O já finado professor Marciano Lopes foi o cara que mais incentivou disparadamente, era um cara fora... era um ponto fora da curva, assim, na estrutura da universidade, pro bom e pro ruim, né? Mas era um cara, assim, que incentivou demais mesmo. A professora Luzia foi uma professora de literatura portuguesa, uma professora minha no 2º ano. Foi ela que leu o meu primeiro conto. E ela foi a primeira pessoa que me deu um feedback, vendo que ali tinha uma coisa muito imatura ainda. Mas ela falou, não, vai, escreve mesmo, eu gostei disso, disso e disso aqui no conto, etc. Depois teve a professora Evelyn Libanori. A professora Evelyn, ela foi a primeira que leu um compiladinho de textos meus, né? E eu me lembro, assim, que não estava acostumado com crítica, né? Não sabia. Porque quando a gente começa a escrever, as pessoas falam assim, que lindo! Meu Deus, você escreve! Que legal! Aí você fica com o ego aqui, né? É difícil segurar, né? O ego vai lá em cima. Só que assim, ninguém lê e não... Fala assim, eu gostei. Aí você se acha a pessoa, né? Mas você não sabe que a pessoa não leu com atenção, ou não quis, sei lá, não ficou com vergonha de te dizer alguma coisa. Mas a Evelyn foi a primeira a escrever. Eu me lembro assim, que ela me deu 2 folhas A4. A primeira tinha um parágrafo de 6 linhas,
com os elogios. E eu fiquei me achando, assim, quando eu virei a página, eu não vi que tinha uma segunda página, eu não vi que tinha outro texto atrás. Era uma lauda inteira dela, ó, me descendo o porrete. Isso aí foi muito... No momento eu queria, né, empurrar da escada. Se eu encontrasse com ela, eu queria empurrar da escada. Mas essa leitura da professora Evelyn me ajudou demais a pensar assim, poxa, eu preciso pensar nisso, eu preciso pensar naquilo, né? E depois a Marisa, né? A Marisa Corrêa Silva, que foi minha orientadora em projetos de iniciação científica na graduação, me orientou no mestrado, esteve na minha banca de doutorado lá na Unesp de Araraquara. Ela leu meu primeiro livro, me apoiou muito, dizia para eu continuar escrevendo, ela fez o prefácio do livro. Então, esses professores... E depois veio a Marcele não foi professora minha, mas a gente se deu muito bem, assim, ela já era professora da UEM, tinha terminado, e ela, inclusive, ajudou muito num projeto que a gente fez logo depois de eu lançar meu primeiro livro, que foi o Mutirão Artístico, né? Ela ajudou pra caramba, levou os alunos, ajudou a divulgar, no momento em que as redes sociais não eram tão fortes. E, então, assim, apesar do desincentivo sistêmico que o curso de letras né, faz, no geral, né, há lugares que a gente pode pontuar, né? Por exemplo, lá na PUC do Rio Grande do Sul, o Assis Brasil está há 30 anos orientando escritores, e se você olhar os vencedores de prêmios na última década, você vai ver que pelo menos metade passou pela mão dele, né? E então, olha só a importância, às vezes, da universidade trazer para si, né? A PUC foi lá e fez isso. Ou seja, passou por um processo acadêmico, né? E trouxe isso. Eu acho que os outros cursos de letras têm que pegar isso como exemplo e ir inserindo a matéria de escrita criativa nos cursos, né? Porque desincentiva muita gente não ter. No meu caso, apesar de eu tive professores que me ajudaram. Só quero mandar um beijo para todo mundo que está entrando aqui. Tô vendo as pessoas dando tchauzinho, elogiando a gente. Um beijo para todo mundo. Obrigado aí. Sim. Temos Casmurros, temos Leia Mulheres, temos os companheiros de clubes de leituras aqui, Estela, Thaís. Vitor estava por aí, não sei se está ainda. Natália e o pessoal provavelmente das letras aí, né? Nara, Vidal, enfim. Tem gente da Inglaterra, a Nara tá lá na Inglaterra. Olha legal. Só. Então, às vezes a gente entra numa pira de querer fazer um papo meio cronológico, mas nunca dá, né? Ó, o Vitor tá aí. É que ele é importante agora, né? Secretário ocupado. Parou de comentar. Que honra, ó, prestigiados. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, de repente, né, se for o caso, da cronologia, falar um pouquinho desse primeiro livro e se quiser já emendar com os próximos. Eu tenho muita curiosidade de saber como que é essa questão de interesse temático, sabe? O que leva a pessoa a acabar escrevendo algo, sabe? Você contou aí desse primeiro conto, né, da sua amiga que te deu o tema, e como que isso veio acontecendo depois, sabe? Bom, nesse primeiro livro, que saiu em 2011, são contos que ali foram escritos entre 2007 e a metade de 2011, né? Eu tinha, na verdade, feito uma primeira compilação de textos, e eu cheguei à conclusão que eles não tinham realmente uma qualidade literária grande. Tinha muito desabafo, entende? O desabafo eu acho que você pode ter no texto, desde que você canalize esse desabafo e transforme aquilo numa estética interessante. Eu acho que não tinha o desenvolvimento estético interessante. Muitos desses contos, inclusive, foi histórias que eu tinha com uma namorada, eu fazia estágio com ela na biblioteca, e a gente vivia uma história assim muito maluca, e escrevia vários contos, escrevia para ela, né? E
Então eu vi que não estava muito legal. E aí depois, mais pro finalzinho de 2009, 2010, foi um momento de muita revolta, assim, em mim. Foi um momento em que eu escrevi revoltado com questões da sociedade, né? Com a invisibilidade das pessoas, né? Das pessoas negras, pessoas pobres. Eu acho que a primeira coisa que me deixou muito revoltado foi entender um pouco mais profundamente as pessoas moradores de rua, e aquilo me deixava muito mal. Cachorros abandonados. Outra coisa que me deixava muito irritado era a maneira robótica como a gente vive, né? Muito robotizada, quer dizer, a mesma coisa, levanta todo dia a mesma hora, vai, pega o mesmo ônibus ou pega o carro, segue pelas mesmas ruas, bate o mesmo cartão. Então, assim, aquilo sabe, eu precisava soltar aquilo. E aí surgiram os contos desse primeiro livro de 2011 que se chama Anacronismo Moderno. Um nome até pomposo e estranho. Mas eu estava muito influenciado ali por uma... Eu estava lendo muito Machado e Saramago, sabe? Então, assim, eu não peguei um distanciamento. Às vezes eu copiava... algumas vezes inconsciente, outras inconsciente, eu copiava estruturas, assim, sabe? Então, e ficava anacrônico. Então, por isso depois eu acabei reescrevendo esses contos. Depois, o segundo livro foi em 2014, que se chama Notícias do Submundo, saiu pela Multifoco. Esse livro, eu já estou influenciado bastante pela contracultura. Eu tinha até então ouvido falar sobre a contracultura, eu não tinha tido contato de maneira um pouco mais profunda que era a contracultura. E daí eu comecei a ler, né? O primeiro foi On the Road, do Jack Kerouac, o livro que tirou o Bob Dylan de casa, o livro que mexeu com a cabeça de não sei quem. E eu fiquei em êxtase quando eu li esse livro. Eu fiquei fora da casinha, assim, eu fiquei abaladíssimo quando eu li o livro. Tanto que quando eu fui para os Estados Unidos, eu fiz questão de pegar um ônibus, o mesmo ônibus que ele pegava, e eu atravessei o país, da costa leste à costa oeste, fiz 21 estados, 12 mil quilômetros, só para tentar captar um pouco da áurea do Kerouac, dessa contracultura. Óbvio que eu não peguei nada, né? Contracultura lá nos anos 60, entendeu? 50, 60. Sim. E eu em 2010, os anos 2010, querendo fazer a mesma coisa. Não foi, né? Mas tive as minhas experiências, inclusive essa viagem virou um conto. E aí nasceu esse livro em que eu tô muito debochado, há muito palavrão, há muita cena de sexo. Então, assim, eu solto tudo, assim, nesse livro. Eu já acho um livro um pouco mais maduro que o primeiro, né? E eu demorei um pouco para publicar, na verdade. Ele estava escrito já há mais tempo, em 2012, começo de 2013 ele já estava pronto. E eu já estava fermentando um outro daí que sairia em 2015, que eu acho que daí esse é o livro que eu posso dizer que é o meu start mesmo um pouco mais maduro enquanto escritor, que é o livro de contos Criador e Criatura, que saiu pela Caso A, em que os textos todos, eles refletem sobre o ato de escrita. São contos metalinguísticos, brinca com a questão, será que eu estou vivendo uma vida minha? Ou será que eu estou vivendo a vida que um escritor escreveu para mim, sabe? É uma coisa quase meio Matrix, assim, mas de um jeito diferente, né? Uhum. Então esses contos todos seguem nessa linha. Tá bem mais... tá metafísico, eu acho, sabe? Tá existencial. Eu acho que ele toca em pontos assim, sabe? Mas eu acho que ali foi assim, eu acho que é o início da virada para eu olhar com um carinho maior para os textos. E daí, em 2018, o que eu fiz? Como esses livros tinham tiragem pequena, tiveram divulgação muito pequena, eu resolvi fazer uma compilação desses 3 primeiros. Eu escolhi os contos que me agradavam mais, reescrevi
e saiu esse livro aqui, que é o Antes Fosse uma Metáfora Morta. Uhum. Saiu em 2018, né? Então, para quem quiser daí conhecer o que está mais lá para trás, teria que pegar esse livro aqui, né? Que já está um pouquinho mais elaborado e tal. E daí eu fiz o lançamento junto com esse aqui, que é o livro de contos que eu tenho, que eu mais gosto, que é o Aspereza da Loucura. Uhum. São contos também que giram em torno de críticas à sociedade, tem contos que tocam em questões de... Bom, já havia no momento que eu escrevi esse livro, já havia um grandes manifestações nas redes sociais pedindo de volta uma ditadura, o militarismo, louvor à caserna, assim, sabe? Isso me incomoda demais, né? Inclusive, meu pai tem um discurso parecido, isso sempre me incomodou demais. Então, eu tenho uns 2 contos, pelo menos, que tocam em questões de ditadura, de fascismo, e de como as redes sociais podem influenciar pessoas com baixa capacidade cognitiva, sabe? E com muito ódio. É no Uhum. que acaba se transformando nessa merda toda que a gente está vivendo, né? E daí tem contos, assim, que são questões que eu achei interessante escrever, é claro. Eu não estou dentro dessas minorias diretamente, né? Mas eu resolvi escrever, né? Mas é claro que é um olhar de fora e talvez possam me julgar por talvez não verossimilhança, né? Eu quis escrever um conto de um menino trans, né? Que está se descobrindo trans. Porque eu tentei ficar imaginando como é que é uma pessoa quando ela tenta, quando ela começa a compreender, quando ela começa a se entender e todo o processo que ela tem que passar para que ela se aceite primeiro, para que depois a sociedade, ou pelo menos uma parcela dela, a aceite, né? Então, Uhum. e me tocou muito, por exemplo, ler depoimentos a respeito, eu fui ler, fui atrás, né? Teve um depoimento, não vou nem lembrar onde eu peguei isso agora, não sei se eu ouvi isso ou eu li, de que um menino trans, né, um homem trans, ou seja, nasceu num corpo de mulher, né, e é homem trans, que, que ele sentia a mesma coisa, por exemplo, de uma questão da genital, por exemplo, como se ele tivesse sido amputado dele. A sensação era essa, né? Pelo menos no caso dele. Não sei como as outras pessoas lidam com isso, né? Deve ter muita diferença nisso. Mas nesse caso eu fiquei assim, fiquei chocado, né? Eu falei, meu Deus. E aí me veio a ideia do conto, inclusive essa frase está no conto, né? É como se uma pessoa que perde o braço, amputar o braço, é como se ela continuasse sentindo o braço, mesmo depois da amputação, sabe? Então são temas assim que foram anos complicados. A gente tá vindo muito complicado, mas a gente esquece que foram anos também bem complicados ali de 2013 para cá, sobretudo 16, 17 e 18, né, que foi o ano da eleição do Inominável, a gente viveu anos muito complexos, né? Então eu acho que desse ar de época, as vozes gritando, dizendo, olha, não queremos respeito, precisamos ser vistos, vistas, isso tudo me influenciou na escrita, né? E essa questão do aumento do louvor à caserna, né? E aí e daí eu estava com um projeto já antigo, né? Que era de escrever esse romance que eu publiquei depois, que é Os Passos Vermelhos de John, tá aqui, que vai ser discutido daqui uns dias, né? No dia 6 de março pelo Bons Casmurros. E eu já tinha pronto a maioria dos contos do anterior, e aí eu comecei a escrever. É engraçado que é um livro sobre Maringá, mas que eu precisei ter um distanciamento, porque eu escrevi a maior parte dele morando em Londrina, quando eu estava dando aula na UEL. Olha que coisa louca, né? É o distanciamento de falar, nossa, de olhar para a terra e tal. Eu sou nascido em Londrina, gente. Amo a cidade de Londrina, adoro Londrina, mas eu considero Maringá minha terra.
sempre considerei, porque vim muito cedo para cá, né? Então eu precisei sair daqui para olhar para minha terra. Eu fui para minha outra terra, olhar para essa minha terra, para Aham. poder ter um distanciamento e escrever o livro. E sentir saudade de Maringá, que é muito melhor que Londrina, né? Eu acho. Ai, Eu meu gosto Deus, que polêmica. muito. Eu gosto muito dos Passos Vermelhos de John. E até a gente conversou, né? Depois que eu li o livro, eu falei, poxa, você não escreve para teatro, não? Nem sabia que você já tinha feito teatro e tal. E queria que você. Eu sei que você já fez várias lives sobre isso e tal, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho do processo de escrita desse livro, porque ele tem essa coisa curiosa, né, de ter personagens reais que a gente consegue identificar, embora não estejam com seus mesmos nomes, né? E outras, assim, da questão da construção dessa narrativa, da pesquisa que foi feita, como é que foi esse processo de escrita para este livro? Eu só mandar um beijo pra galera que entrou depois, né? A gente já cumprimentou todo mundo, mas dá um tchauzinho para todo mundo aí. Obrigado por participar dessa Mandei. conversa. E Rachel, é uma das minhas frustrações. Um dia eu acho que eu vou ter que resolver isso. Eu quero escrever para teatro. Eu quero, sabe? Eu acho que pouquíssima gente hoje escreve para teatro. Galera que vem do romance, que vem do conto, que vem da poesia, vai escrever para o teatro. Geralmente é quem já está no meio do teatro que escreve, né? Bom, pelo menos é o que eu tenho visto. E eu não conheço a fundo, né? Mas eu gostaria. De verdade, eu gostaria, quem sabe um dia, né? Né? Ótimo. Bora. É. E a questão dos Passos Vermelhos de John foi o seguinte: eu não me lembro o ano exato, mas um escritor daqui de Maringá, o Ademir Demarque, que hoje está em Santos, já há muito tempo em Santos, mas ele manteve uma conexão com algumas pessoas daqui, né? Ele foi militante na UEM nos anos 80, DCE, festival de cinema, e escrevia nos jornais. Ele começou naquela época escrevendo, né? Um baita poeta, inclusive. E numa mesa de bar ele me manda uma dessa. Ele fala, olha, né, tem um escritor, tá, veio para Maringá, o John dos Passos. Eu falei, como assim? O nome eu conhecia, porque como eu disse, eu fui estagiário na biblioteca do centro, quando ainda era no prédio antigo, que agora é CAC, né? E eu me lembro desse nome, John dos Passos. Mas eu nunca tinha lido, né? Aí ele falou, eu falei, sério, ele veio para Maringá? Ele falou, sim, veio para Maringá. Eu falei, como? Ele falou, não, ele veio porque ele escreveu um livro sobre o Brasil, ele veio aqui, ficou uns dias na cidade. E aquilo me deixou assim, falei, mas pelo amor de Deus, como é que ninguém escreveu isso ainda? Porque agora vai entrar uma das questões sobre o ser escritor, Rachel, que eu acho que é o seguinte, se perguntar, você é mais leitor ou mais escritor? Eu sou muito mais leitor, muito mais, né? Eu preciso ler para viver. Sem ler, eu não sou ninguém. Eu sou muito menos. Então, eu acho que o escrever é quase como... Eu estou repetindo aí, não vou saber também citar a fonte. Mas o escrever é assim... O escritor é um leitor que acaba escrevendo uma história que não existe, ele sempre quis ler. Né? Então, assim, quando ele falou que tinha, eu falei, mas eu quero ler esse livro. Mas não tem, então eu vou escrever esse livro. Né? Mas eu acho que eu tava no comecinho do doutorado, não sei, eu fui até um pouco antes, e minha vida tava assim, de ponta cabeça. Aí eu falei assim, não dá pra escrever agora. E aí fui guardando essa ideia, falei, não, acho que eu vou botar em prática. E daí que eu fui pesquisar, né? Daí eu fui pros periódicos lá que eram da biblioteca, que estão lá no Calil agora, com o João Laércio, né? Tive uma conversa muito bacana, porque conversar com o João Laércio é sensacional, né? Você precisa de um gravador, assim, você não tem como, meu. Impressionante o que aquele cara sabe. Sim. E, e aí ele me deixou, né, folhear os jornais da cidade para ver se eu achava alguma coisa, pelo menos dos que foram preservados. Não achei nada.
Mas não teve problema, porque ele conversou comigo. Depois o Reginaldo Dias também teve uma parcela importante na concepção da minha Maringá imaginária, né? Mas que é baseado nessa Maringá que existiu. E me ajudou bastante. E aí fui ler os livros, né? Fui ler o Duque Estrada, fui ler livros sobre a história de Maringá, fui ler coisas sobre a Companhia de Terras, Companhia Melhoramentos. E aí eu fui lendo, para ambientar essa Maringá, né? E eu não sabia, falei, como é que eu vou fazer para esse cara aparecer aqui, né? Como é que eu vou fazer para esse cara aparecer na cidade? E aí eu falei assim, bom, eu posso juntar algumas coisas nele aqui. O John é uma figura muito maluca, porque o John, ele lutou na Primeira Guerra pelos Estados Unidos. Dizem que, na verdade, a primeira língua dele era o francês e não o inglês, porque o pai é de uma parte da família de origem do Quebec. Ele tem o sobrenome dos Passos, porque um outro avô dele, da outra parte, era português, da Ilha da Madeira. Então, assim, ele tem uma história maluca. E aí daí ele vai lutar na Primeira Guerra, ele quer ficar na Europa, ele fica na França, ele fica amigo do Ernest Hemingway, se torna o melhor amigo do Hemingway, que é totalmente o oposto dele. Assim, eles são muito diferentes um do outro. E eles ficam muito, muito amigos. Tem umas farpas enormes, etc. Inclusive eu fui ler, tem uma biografia, que inclusive está na minha mão aqui, ó. Chama do Stephen Koch, o escritor, se chama O Ponto de Ruptura, Hemingway, John dos Passos e o Assassinato de José Robles. Fala sobre... É uma biografia da amizade dos dois. Uhum. Então estamos aí, John dos Passos e Hemingway, olha só. Aí fui ler para saber um pouco mais, fui me inteirar de Paris naquele momento, a briga deles, o rompimento, o problema na Guerra Civil Espanhola, porque eles passaram a se odiar, né? E o John dos Passos, ele se decepcionou demais com a esquerda e se tornou um cara de direita, né? E flertando com o macartismo, inclusive. Ele saiu de um ponto e foi para outro, assim. E eu quis colocar o John numa dúvida, assim, na cidade, né? Um passado simpático ao comunismo, numa terra em que se detestam comunistas, que tem uma terra vermelha, aí veio a metáfora do vermelho, né? Ou seja, o vermelho do sangue, porque tem assassinato, o vermelho da terra e o vermelho das ideias comunistas, que representa, né, o comunismo. E daí foi nascendo a trama, que ele tinha que vir para cá, e eu pensei nesse agente aí, que é o Dmitri, que só procurava uma desculpa para poder matar o John, né, por ser desertor das causas e tal. Aí coloca ele na cidade, e aí, assim, eu pensei, ficou aqui na minha cabeça, não dá só pro John, como é que assim, ele vai fazer um turismo aqui? Não vai ficar bosta o livro, sabe? Ele tem que ter alguma coisa aqui para ele, né? E aí, na minha cabeça, já estava a ideia de representar, de alguma maneira, essa figura emblemática, essa cabocla, uma espécie de extensão de Iracema, que é a Maria do Ingá, que os trabalhadores daqui achavam que ela realmente existia, né? É uma lenda que precede a canção do Gilberto de Carvalho, tanto que muda, né, a cidade. Antes era a cidade do Ingá, e depois vira a cidade de Pombal na música oficial, porque a lenda vai mudando, né? Eu falei, gente, essa mulher precisa aparecer, né? De alguma maneira. E ela foi tomando proporções grandes. Tanto que chegou um momento que eu me referia, em conversa com os amigos, eu me referia ao livro como o livro da Maria. Era o livro da Maria, sabe? Uhum. Eu sonhei com a Maria do Ingá. Eu sonhei com ela. Ela se materializou de um jeito para mim. Daí eu falando que eu quero cada vez mais, eu fico longe do misticismo na escrita, mas aqui o tiro sai pela culatra, né? O tiro sai pela culatra. Porque eu fiquei, de certa forma, apaixonado, encantado pela Maria. Eu falei, ela precisa aparecer. Mas eu quis que ela aparecesse de uma maneira fantasmagórica. Ela aparece de maneira fantasmagórica no livro. Você não tem contato muito com a Maria, né? Ela não aparece de frente. O único momento que ela aparece de frente
são naqueles momentos em que a gente lê o diário dela, né? Ô, Simone, não foi esse tipo de sonho, não, tá? Simone, foi bom o sonho com a Maria. Eu sonhava com ela falando, eu sonhava com ela discursando, né? Porque ela tinha uma força, assim, muito grande. Ela falava e as pessoas iam atrás dela. Era assim que eu sonhei com ela, né? Mas você E sabe eu... que eu trabalhei no Patrimônio Histórico de Maringá por 3 anos, então conversava muito com o pioneiro, né? Porque nessa época a gente retomou as entrevistas que fazia com eles, né? Nesse esquema aqui de registrar a história e tal, com o João Laércio entrevistando. Meu, ainda tinha muitos que falavam que ela existiu de fato, a Maria do Engá. Acho que você coloca isso no livro, né? Que ela teria existido. Algumas pessoas juram de pé junto que ela existiu, aí tinha uns que falavam que ela era tipo, mulher da vida, essas coisas, né? Porque também a gente tem uma prostituta famosa, né, aqui em Maringá, que é a Tia Maria, e acho que juntaram uma coisa com a outra e ficou lá a Maria que era prostituta e não sei o quê. Enfim, tem gente Nossa, é que diz que verdade. ela existiu. É. Nossa, eu não tinha pensado nessa relação com a Tia Maria, né? Que é um patrimônio da cidade, né? Todo mundo ouviu falar, todo mundo conhece, assim, uma coisa absurda. Eu me lembro de um, de um jogo de futebol, eu tava no Willie Davis, e a Tia Maria apareceu no estádio, ela estava no estádio. Uou! E assim, as pessoas reconheceram, a torcida gritou quando viu ela. Então, ela é um Gente, que fenômeno, história! assim. Ela precisa aparecer num livro também, é outra pessoa que precisa aparecer num livro, né? Sim. Nossa, isso é muito boa essa história. Eu não conhecia não, essa do estádio. Gostei. Ai, que legal. Mas eu acho que eu te interrompi, né? Acho que você ainda estava concluindo uma ideia sobre o livro, não? Não, eu acho que era isso, eu estava terminando de contar todo o processo, né, de onde surgiu tudo. E aí, né, era inevitável assim, não tinha como evitar. Maria do Engá e John dos Passos iam ter um relacionamento, apesar da diferença de idade, apesar do John dos Passos real estar casado naquele momento nos Estados Unidos, e ele ser uma pessoa, assim, muito pudica, mas muito pudica. Era um tipo de homem que você fala assim, pelo menos que nos mostra, né, do que ele se mostra, fala assim, esse cara não teria a mínima... ele poderia pensar, mas ele não é do feitio dele trair a esposa. Se fosse o Hemingway, não, né? O Hemingway se fala assim, não, aí ia descambar, porque era um baita do mulherengo, né? De um baita de um safadão. Mas não era do John, né? E aí eu quis colocar como se, de certa forma, há um encanto pela terra e a Maria, e eu não posso falar isso, né? Porque senão eu vou estragar o fim da leitura. A Maria, ela é uma extensão da terra. Quem leu até o final o livro vai entender isso. Então a paixão do John, quando ele chega, é uma paixão pela terra, mas é uma paixão que ele ainda nem sabe que vai ser uma paixão pela Maria. E daí ele encontra a Maria. E as duas coisas são indissociáveis mais, né? Então, acho que era isso. Eles têm livros disponíveis, gente. Quem quiser comprar, eu acho que todo mundo que está aqui já deve ter seu exemplar, mas se quiser presentear amigos, merchan, e, né? Enfim. Boa. Como que você. O que você pode contar para a gente da repercussão dos seus livros, assim, as coisas que você destacaria de legal que aconteceu, que você teve como retorno dos leitores, dos críticos, dos amigos, enfim, premiações, revistas, críticas, o que você pode destacar para a gente, assim? Só para falar da venda dos livros, né, gente? Com a adoção do meu livro pelos bons casmurros na próximo encontro, os meus exemplares acabaram, tá? Então, assim, se alguém quiser comprar, pode comprar no site da editora Penalux, na Amazon ou no estante virtual, né? Então, dá para comprar por lá.
fino. Olha, até os dois primeiros livros não tiveram, assim, repercussão de mídia. Acabaram tendo, assim, na época o diário ainda era forte, né? Ainda saiu, assim, saíram matérias no Hoje, no Diário, que então, localmente saíram as matérias, entrevistas, né? Então, assim, teve uma divulgação de que eu ia lançar o livro, o que era o livro, etc. Né? Foi a partir do Criador e Criatura que começaram a escrever críticas sobre o meu livro, né? Então saiu uma no site Óbvios, que é um site que tem bastante acesso até. Saiu uma crítica lá, é muito legal. Inclusive, foi uma crítica que fizeram eu concordo com a crítica, é que não havia personagens femininas, pelo menos no primeiro plano, como narradoras, né? Foi uma coisa que... Olha como o inconsciente ele é absurdo, né? A gente reflete sobre tudo isso, a gente vê, a gente conversa, e na hora de escrever eu não escrevia, né, sobre a perspectiva feminina. Não que todo mundo seja obrigado, mas poxa, né? Você fica só restrito a um certo universo, talvez empobreça também, né? E foi essa crítica. E depois teve uma crítica no Homo Literatus, que a Estela escreveu, muito boa também, agradeço a Estela. E foram as primeiras críticas, assim, foram positivas, né? Os amigos, geralmente, que chegavam, assim, os amigos que não eram das artes, os amigos que não têm costume de ler, sabe? Enfim, não estou inferiorizando ninguém aqui, pelo amor de Deus, né? Mas essas pessoas, elas liam o livro e falavam, legal, gostei. É claro que a gente recebe isso com carinho, né? É óbvio que a gente recebe isso com carinho, né? Mas não tinha... você não falava assim, mas você gostou mais de qual conto? Tem algum que você não gostou? Por que você gostou, você não gostou? É bom a gente ouvir isso, porque a gente tem que ter esse feedback, né, dos leitores. Mas no Criador começou. Começou mais pessoas falarem, falaram, olha, gostei muito disso, gostei daquilo. Olha, tem um conto aqui que é só vômito de indignação, não tem nada estético. Você está buscando ainda o primeiro conto, lá do primeiro livro, tá igual. Tem que mudar isso aí, né? Então, esse retorno foi legal, né? Daí já com a aspereza, aí foi assim, foi muita gente falando comigo, né? Algumas pessoas fizeram resenhas, a resenha que eu acho que não saiu no rascunho, né? Já dá outra visibilidade, né? Sair no rascunho. Para quem não conhece, gente, o Jornal Rascunho é de Curitiba, é um jornal que já está aí há muito tempo, né? Na estrada, considerado o maior jornal, maior periódico de literatura do país, né? E aí eu gostei demais porque o Sérgio Tavares, que é um baita crítico literário, é um cara que está fazendo hoje um trabalho de pós-produção, assim, sabe? Você termina o livro e aí ele vai sentar contigo e vai até questões até de montagem, coisas assim, da própria da organização do texto, assim. E é um cara que elogiou o livro, né? Ele criticou um conto no livro, Nossa Pereza da Loucura. Então, assim, foi muito legal, porque ele falou, o Sérgio Tavares falou do meu livro, né? Então, pô, que bacana, né? E os leitores vinham muito falar comigo também, né? Num geral também bem positivo, de maneira bem positiva. E aí muita gente que eu vi que não falou no começo da minha carreira de escritor, começou a falar agora e apontar lá para o começo. E aí você percebe que realmente as pessoas estavam com vergonha de falar. Falou assim, cara, esse teu livro tá sensacional. Tá diferente do livro tal. E você aí fala assim, danado, né? Você não me falou lá atrás, tá falando agora. Né? Que bom, que bom. Legal. Então, assim, o feedback foi muito legal. E é claro, o conto, né, é aquilo. Geralmente as pessoas não gostam de todos os contos. E daí eu queria ouvir o que as pessoas estavam falando. Por que não gostaram desse? Por que não funcionou aquele? Etc. Mas também tem a coisa de, a pessoa publicou um livro, tá? A pessoa publicou 2, tá? A pessoa publicou 3 e fala, eita, vou ter que falar porque esse aqui vai ficar publicando, né? E ver que você realmente é um escritor, né? Acho que isso também tem um pouco de peso.
É, daí fala assim, ô, cara, na verdade é o terceiro livro seu, mas vai procurar outra coisa pra fazer que não tá legal, né? Não, às vezes a pessoa fala, ah, agora você acertou, agora. Tipo, pelo que você tá falando, né? O Aspereza da É, Loucura você ainda tem exemplares? isso eu tenho bastante até. Ó, eu quero então, hein? Precinho camarada, vintão pra galera que quiser. É, eu gostei quando você falou sobre a temática dele também. Uhum. E esse você vai ganhar de presente, né, Rachel, pela nossa conversa aqui. E pelo Ê, carinho que eu tenho. que ótimo. Mas, os passos daí, realmente, os passos vermelhos de John, realmente é o livro mais comentado. Assim, muita gente postava foto que estava lendo, então muita gente. Aí eu compartilhava Facebook, Instagram, a galera mostrando que estava lendo. Às vezes não era nem um comentário assim muito grande, né, extenso. Mas só assim, gente, o livro está muito legal, legal, gostei demais, comprem. Ah, esse meu amigo escritor, ou o escritor lá do Paraná, o cara lá de Maringá, né? Então, assim, isso está sendo muito legal. E saiu, e muita gente escreveu sobre o livro, né? Muita gente escreveu sobre o livro. O Ney Anderson, que é da CBN Recife, no Angústia Criador, escreveu, né? Bom, o Vitor também já tinha escrito alguma coisa, né? E fez a divulgação na CBN super bem, como ele sempre fez. Outros, teve cada vídeo no YouTube, né? Hoje em dia o canal no YouTube hoje faz muito sucesso. Um cara que é muito bom, chama Wisner Fraga, o canal dele chama Acontece nos Livros. E ele fez uma baita resenha do meu livro. Teve a Maya Fawkes na Bibliofilia também, que é bem conceituada a bibliofilia, fez uma resenha sensacional. E as pessoas estão vindo falar comigo, né? As pessoas estão dando feedback. Você deu feedback, quanta gente me deu feedback. Algumas pessoas com coisas pontuais também, assim, no sentido que não gostaram de algumas coisas, né? Falaram, ó, aqui eu acho que, né, talvez podia ter mais isso, né? Esses dias eu fui levar um livro para, eu acho que ela não está aqui, mas eu fui levar um livro para Elisa. E aí a Elisa, para quem não conhece a Elisa é uma leitora muito crítica, né? E ela, assim, ela lê muito mesmo, né? E ela é muito passional, assim, ela gosta, quando gosta muito, quando não gosta nada, né? E de ouvir o que ela falou sobre o livro para mim, até falei, ó, no encontro do Bons Casmurros, você, por favor, repita isso, né? Porque às vezes outra pessoa também acha e tá com vergonha de falar, né? E aí, assim, aí eu dialoguei com ela, falei, ela elogiou muito o livro, ela adorou o livro, e teve uns pedaços que daí ela criticou, né? E então é legal ouvir, é importante ouvir, desde que feita de uma maneira muito adulta, né? Sabendo respeitar e dialogando também. Eu não sou dono da verdade, imagina, o livro ele tem seu caminho agora, e cada um vai entrar em contato com o livro a sua maneira, né? Então, eu não posso exigir que uma leitura seja reproduzida. Não vai ser a mesma leitura. E daí, nessas leituras, as pessoas vão poder falar se elas gostaram ou não, do que gostaram, do que não gostaram. E aí é natural. É natural. Até clássicos recebem críticas. Quem sou eu para não receber, né? Sim. É que tem muita gente que não sabe lidar com a crítica, né? Às vezes as pessoas elas pedem a crítica, mas quando você faz, perde o amigo. É difícil. Mas que É bom, difícil. né? Saber. Você lida bem então com as críticas respeitosas, feitas Sim, sim, quando educadamente. elas são feitas de maneira organizada, com argumentos, e que a pessoa ela chega procurando, inclusive, um diálogo, né? Pô, olha, eu não gostei muito disso aqui, porque eu achei que deveria ser tal coisa, né? Eu achei que poderia ser assim. Por que você não fez assim, não fez assado? Então, já tá aberta para um diálogo, né? Então, aí eu vou explicar, olha, posso concordar, falar, ó, realmente, aqui, né, não dá, né? E em outros casos, eu vou falar assim, olha, então, eu fiz assim
por assim, né? Uma pessoa que fez algumas sugestões no meu texto, né? Foi a Thaís, que está aí, né? E a Thaís sempre faz com uma elegância maravilhosa, né? Ela leu meu texto e Como foi tudo na muito bom. vida, né? É uma mulher É, elegante. elegantíssima, né? Que maravilhosa. E ela assim, eu concordei com muita coisa que ela disse, eu discordei de algumas coisas. Então ela falou, ó, não deixa isso aqui no texto, não, que eu acho que não. Né? Eu falei, não, realmente tem que tirar isso aqui. A outra pessoa falou, não, realmente tem que colocar, eu quero deixar. Né? Aquela mania do escritor, não, isso aqui eu quero deixar. Mas eu acho que, no geral, assim, eu acho que eu lido bem, né? Eu não sei, porque eu nunca recebi uma crítica de tipo assim, como o Marcos Pérez recebeu uma vez, do professor, como é que ele chama, da Unicamp? Alcir Pécora. O Pécora escreveu uma crítica, assim, do Evangelho segundo Hitler, mas acabando, assim, com a vida do Pérez, sabe? Foi deselegante, foi grosseira, Desnecessário. foi desnecessário, e eu acho que, assim, inclusive do alto grau acadêmico que ele tem, ele cometeu certos equívocos, na minha opinião. Não precisava ser daquela maneira, eu acho. Então, nesse sentido, é assim que eu acho que daí não vale a pena a crítica. Se for de um jeito diferente, por que não, né? Uhum. Ó, Lígia falou que a próxima leitura dela é A Aspereza da Loucura. Lígia, boa. Ou, Que isso? Lígia, depois me diga, quando você lê, não tenha pressa para ler, mas quando você lê, por favor, me escreva um feedback aí, ou a gente se encontra e me fala o que você achou. E teve aquele negócio, a gente estava conversando umas perguntinhas atrás sobre a questão da repercussão, né? Mas também tem uma repercussão daquilo que não foi publicado, né? Foi escrito, mas não publicado. Você já foi finalista do prêmio Sesc 2013, né? E eu tô lendo seu currículo aqui, tá? Por isso que eu tô. E também teve lá na coletânea da Biblioteca Pública do Paraná como um dos 101 poetas mais importantes da história do Estado. É muito chique, né? Como que é isso daí? Como que foram esses reconhecimentos e tudo? Deve ser bem legal, né? O prêmio Sesc é um prêmio que, por exemplo, revelou o Marcos Pérez e o Marco Cremasso, que também é de Maringá, mas hoje mora em Campinas. O Cremasso ganhou o primeiro prêmio Sesc. E aí no ano seguinte, foi aquela coisa, né? A gente fala assim, não sei se eu vou escrever mais, eu vou escrever, vou deixar por aqui mesmo, não vai ter projeção. Aí uma pessoa que você conhece ganha um prêmio desse calibre, você fala assim, opa, né? Dá para mandar? E foi logo no ano seguinte que ele ganhou que eu mandei esse livro. É um livro extremamente experimentalista, escrito num único bloco de texto. Sim, ele é uma mistura. Eu vou usar assim, bem mal e porcamente comparando, mas os planos da realidade e o que se passa na mente é um pouco vestido de noiva, assim, sabe? Gente, como é o nome do rapaz? Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, meu Deus. E é mais ou menos nesse sentido, assim, né? Você não sabe muito. O protagonista sofre um acidente de carro, fica em coma, e daí ele tá ali meio perdido, não sabe o que tá acontecendo, é projeção da mente dele, não é. Né? E esse livro foi finalista. Eu acabei nunca publicando ele, porque, na verdade, dentro dele tinham 2 ou 3 contos no meio. Era bem experimental mesmo, né? E eu recolhi esses contos e publiquei num livro, né, depois. Uhum. Então ele ficou lá, e aí o livro foi batizado, ele tinha um outro nome, mas ele foi rebatizado de Não Quero Ser Luigi Ricciardi. Uma clara referência ao Quero Ser John Malkovich, né? E não sei se publicar ele um dia, ele é muito experimental, muita coisa que eu escrevi ali eu acho que não tem a ver comigo mais, entende? Então ele tá ali guardado. E na verdade, assim, o prêmio Sesc, como ele é um prêmio de originais, é diferente de um Jabuti, de um São Paulo, de literatura, que o livro está publicado, e aí você vai para o prêmio, esse é um prêmio de inéditos. Então ele só premia um, tudo para o primeiro e nada para os outros. Então, você pode ser finalista, você pode estar entre os 20, 30 melhores,
dos 1.200 inscritos. Mas, assim, tem visibilidade primeiro, porque ganha um contrato com a editora Record, etc. Então, assim, aí não andou, ficou por ali, não teve nada que viesse, assim, no bojo disso aí, sabe? A coletânea foi muito engraçada, porque eu escrevia muito em blog, né? Os meus poemas. Eu escrevia muito em blog. Eu até cheguei a fazer um compilado desses poemas, que se chama Cosmogonias e Parafernálias. Nunca publiquei também. E aí eu mandei alguns poemas pro Ademir Demarque. O Ademir Demarque, novamente na minha vida, né? Ele estava organizando, a pedido da Biblioteca Pública do Paraná, estava organizando um livro que colocasse os 101 poetas mais importantes da história do Estado. E ele queria uma modernização também. Ele pegou gente lá do século XIX, pegou do século XX, colocou poetas mais recentes. E ele queria colocar nesse panteão, digamos assim, né, pessoas que publicavam em blogs, na rede social, Facebook, que publicavam no ciberespaço, né? Que é uma sacada muito legal, né? E nisso entramos Nelson Alexandre, Bruna Siena, Alexandre Gaiotto e eu, daqui de Maringá, todos nós publicando pelas redes sociais. Então foi bem legal, assim, de estar com o nome ali e tal, né? Que ano que foi isso? Sabe que eu já não sei mais. É porque não tá aqui também no currículo. Eu falei, não foi. Deve ser 2013, 14, por aí. Imagino. Foi antes do Prêmio Sesc? Foi na mesma época, mais ou menos. Tá. Então, por aí mesmo, que o Prêmio Sesc é de 2013, né? Foi mais ou menos por aí. E assim, bom, e a partir daí dois poemas meus entraram no livro, 2 ou 3, não sei. Aí o Cândido, que é um outro jornal, né, da Biblioteca Pública do Paraná, inclusive, o Cândido entrou em contato pedindo mais 2 poemas. Aí meus poemas saíram do Cândido também. E aí algumas pessoas vieram falar comigo, me procuraram nas redes sociais, pô, que legal, gostei do estilo, pô, bacana, não sei o quê. Mas daí acabei não seguindo na poesia, não. Entendi. Mas esse negócio do 101 poetas, isso, eles deram pelo menos um certificado, assim? Um negócio assim para currículo? Não, acabou entrando no livro só, né? Eles fizeram 2 tomos e a gente ganha, eu acho que 2 ou 3 exemplares, se eu não me engano, né, de cada tomo, e você fica lá com o livro. Entendi. Tipo, mostrou o trabalho. Mais ou menos, Mas legal. E aí, 2017, vem o blog Acrópole Revisitada, ou pelo menos de uma maneira mais intensa, porque você falou que já escrevia nos blogs, enfim. É um novo blog, é uma nova proposta de aproveitar o blog, como que surge o Acrópole Revisitada, com qual proposta? Assim? Eu tinha um blog pessoal, né, que eu publicava só os meus textos mesmo, né, os textos literários. E teve um momento que, por intermédio da Estela, e a Estela Lacerda, eu comecei a escrever no Homo Literatus, que é um portal bem legal, tinha bastante alcance na época. Na verdade, antes, eu já escrevia por um outro chamado Mais Um Livro. Era bem legal esse Mais Um Livro, mas fechou. O cara que organizava foi para a Argentina, foi embora, Brasil. E daí depois entrei no Homo Literatus. E aí também não tinha muito tempo, parei e tal. E aí chegou no doutorado. O meu doutorado ele versou sobre literatura contemporânea, especificamente numa guia da literatura contemporânea. Mas antes de eu achar esse braço aí, eu comecei a ler tudo. Assim, tudo que vinha saindo aí, eu começava a ler. E buscava lá atrás, buscava na virada dos anos 2000 para os anos 2010. Eu busquei muita coisa naquele momento ali. Eu comecei o doutorado em 2015 e defini que eu na verdade, eu estava com um projeto, daí eu mudei o projeto no meio.
E eu ia falar de Clarice Lispector e Radon Nassar, mas todo mundo já falou sobre eles, né? Então, aí eu falei, eu preciso de alguma coisa nova. Eu comecei a ler muita literatura contemporânea, muita. E aí foi o Marcos Pérez e o Vitor Simeão que falaram assim, cara, faz um blog. Você precisa dar vazão a isso aí. Escreve alguma coisa. Olha quanta coisa você tá lendo, você fala pra gente. Eu falava pra eles, né? E aí, em novembro de 2017, foi assim que eu saí da UEL. A UEL eu terminei, meu contrato terminou em outubro de 2017. Eu voltei para Maringá e aí comecei o blog. Comecei o blog pô, né, daquele jeito, não sabia muito bem fazer uma resenha, pelo menos, né, o que eu acho que é uma resenha. E aí eu comecei a escrever, as pessoas começaram a compartilhar, e aí algumas pessoas começaram a me mandar livros. Os autores compartilhavam. É claro, as editoras menores, assim, né? Uma Companhia das Letras jamais se sujeitaria a mandar para um blogzinho de alguém fora do eixo mandar um livro, sabe? O Vitor ganhava da companhia porque era CBN, né? Aí ele ganhava da companhia. Mas eram editoras, assim, menores do que eu falo, de menor projeção, mas livros tão interessantes quanto os grandes, das grandes editoras. E eu comecei a escrever. Botei uma periodicidade lá e não parei mais, né? Só parei, na verdade, agora porque eu migrei do blog para o vlog, né? Migrei para o YouTube, que tem muita gente fazendo vídeo, eu achei mais interessante. Eu acho difícil que as pessoas parem para ler uma resenha hoje em dia. Posso estar muito errado, né? Eu acho que tem aqueles que leem sim, mas acho que é menor. Você chegar num vídeo e falar numa linguagem um pouco menos acadêmica, ou um pouco menos rebuscada, e falar assim, gente, claro, também não se fazer uma coisa rasa, né? Tem que achar um meio termo aí. Falar, gente, olha esse livro aqui, ó, esse livro é legal por causa disso, tem tal coisa. Eu acho que o vídeo hoje não tem como. A gente entrou num momento, a pandemia só acelerou, né? A questão do vídeo, do streaming, das lives, do EAD, né? Não tem como. A gente entrou num processo que vai ser difícil sair dele, eu acho. E foi por isso que daí eu acabei indo de vez pro canal. E pretendo continuar. Tenho muitas melhorias para fazer, eu acho. Até publiquei esses dias lá uma enquete do que as pessoas sugeririam para mudar, se era iluminação, se era a escolha dos livros, se era o espaço, né, o ambiente, o cenário, se era a câmera que, sei lá, não ficava boa a imagem. Então as pessoas teve resposta para tudo isso, quer dizer, tem que melhorar tudo, né? Mas eu quero melhorar, então, assim, é claro, eu preciso né, isso custa dinheiro, né? Custa muito dinheiro, e eu não estou ganhando dinheiro com isso. Eu tenho um emprego como professor, e eu preciso dar conta de dar as minhas aulas bem dadas, bem preparadas, bem revisadas. Não dá, né, para simplesmente abandonar meu trabalho e me dedicar somente ao YouTube, né? Tem gente que já faz isso, mas tem gente que está aí há 8, 10 anos com o YouTube, aí tudo bem, né? Sim. E vocês têm uma estimativa da quantidade de livros que você já conseguiu abordar, tanto no blog quanto no canal do YouTube, ou é uma coisa que você não tem muito controle? Porque é bastante, né? A periodicidade é bem frequente, assim. São 2 livros por semana. Desde o começo do blog? No blog, quando eu voltei para Maringá, eu tinha uma carga horária de trabalho muito pequena. O primeiro mês ou mês e meio eu publiquei uma resenha por dia. Nossa, caramba, então não tem uma conta final, assim, não tem, só sabemos que é muito. Eu acho que o blog está em torno de umas 350 resenhas, por aí. O canal tem menos, né? O canal tem pouco mais de 100 vídeos, eu acho, mas eu fiz muito vídeo de os 10 melhores não sei o quê, 5 livros para isso. Daí não é bem resenha, é uma lista de indicação, né? Ou comentando fatos, o prêmio, né?
Esses dias, por exemplo, o Felipe Neto soltou uma asneira lá sobre o Machado de Assis, né? Daí eu fui lá fazer um vídeo, né? E também para comentar isso, mas não é um vídeo totalmente de críticas a ele, não. É um vídeo que critica essa fala, mas que, na verdade, revela uma coisa muito mais profunda que a gente tem que rever. Então eu peguei esse gancho para fazer o vídeo. Então eu não faço só resenhas, né? Às vezes eu falo de coisas a mais, assim, de Faz listas. comentários também. Falo sobre os prêmios, os finalistas dos prêmios, etc. Eu acho que o Felipe Neto, ele pode não ter sido muito feliz, mas alguma coisa faz sentido também, porque quem nunca passou por isso na escola, né? Quem estudou, pelo menos em escola pública, que é o meu caso, né? A minha experiência, é complicado, assim, algumas coisas. Não tô defendendo nem dizendo que ele está certo, mas realmente tem professores que fazem você não ter vontade nenhuma de ler, assim. Você precisa passar pela escola e, em alguns casos, voltar a ler depois, né? Pois é, porque a escola pública a gente sabe, né? Tem todos os problemas da escola pública e que é necessária. Não estou aqui dizendo que nós temos que acabar com a escola pública de jeito nenhum. A ideia, na verdade, é investir nela, né? É investir nela e não acabar com ela. Sim. Mas, às vezes, né, a gente sabe de algumas realidades que são bem complicadas para os alunos da escola pública, alunos que, às vezes, chegam em séries mais avançadas sendo ainda semi-analfabetos, o desânimo do professor, ganha um salário baixo e tem condições de trabalho horrorosas. Ou um professor também que não quer se atualizar, não está nem aí, também acontece, né? E aí, de repente, essa pessoa é obrigada a ler um Memórias Póstumas de Brás Cubas. Né? Ela não leu nem o Meu Pé de Laranja Lima, ela não leu Pequeno Príncipe, ela não leu Memórias de Emília, você tá entendendo? E que talvez seja uma leitura difícil para ela. Você vai pegar uma linguagem do século XIX, de um defunto autor, que faz nas entrelinhas uma crítica à sociedade. Não é fácil. Não é fácil. Você, como professor de ensino médio, assim, você desenvolveu estratégias para essa questão, assim, porque quando a gente fala sobre isso, a gente também está falando da sua atuação, por exemplo, né? Você é professor, então você lida com isso o tempo todo, né? E uma geração digital, né? Essa geração que enfim, parece que é mais difícil ainda de incentivar. Pois é complicado mesmo, né? Mas assim, eu vou te dizer, eu costumo dizer, eu trabalho em bolhas. Né? E com todo respeito às escolas que eu trabalho, né? Eu sou apaixonado pelo que eu faço e adoro os lugares do trabalho, tenho uma relação ótima com todo mundo, mas são bolhas, né? Então, assim, geralmente essa família, a família dessa criança, é uma família que lê. Alguma pessoa da família vai ler. Ou é o tio, ou é a mãe, ou o irmão mais velho, ou o pai. Né? Então, assim, a leitura ela não está tão distante do universo dessa pessoa. Né? Então, é um pouco mais fácil. E tem muitos alunos que estão desde o começo na escola, desde o primeiro aninho, desde a educação infantil, que desde lá foi acostumado com que ele tenha o livrinho em mãos. O livro não é um monstro, não é um objeto que causa repulsa. É claro, se a gente pegar um menino de 13 anos do 8º ano, se você falar assim, você quer jogar Fortnite ou ler o Arena Suassuna, né, ele vai querer jogar o Fortnite. É óbvio, né? Mas a grande questão é saber como fazer isso. Eu gosto muito de puxar para a lógica das narrativas digitais. Então eu falo muito de videogame, não que eu conheça muito, tá? Eu conheço bem pouco. Mas eu falo nas minhas aulas muito sobre série. Essa molecada assiste Netflix toda hora, né? E fala sobre filmes. Então, para dar os exemplos, quando eu vou falar sobre o protagonista de uma narrativa, eu sempre procuro buscar nesses elementos que são talvez ainda mais palpáveis do que o livro para eles, né?
E no geral, eu acho que dentro das possibilidades do que se pode fazer, eu considero um trabalho bem feito, modéstia bem à parte. Eu não me sinto frustrado, assim, de meu Deus, né? É claro, tem os alunos que não gostam de ler, que dão aquele migué na leitura, que pegam um resuminho ali, né? E é mais fácil trabalhar com, eu acho, com o ensino fundamental 2, que é de sexto a nono, né? Agora estão colocando, inclusive, em algumas escolas o quinto, do quinto ao nono. Por quê? Porque essas não é uma matéria que geralmente tem nas escolas, né, literatura. Você tem português, tudo misturado no português. Mas onde eu trabalho tem essa matéria nas escolas, né? Tem essa disciplina de literatura, e é uma literatura um pouco mais solta. Então, assim, eu posso falar de Sherlock Holmes, eu posso falar de Shakespeare. Por exemplo, no 8º ano, todo ano, eu trabalho uma peça de Shakespeare. Todo ano. Você tem que ver as meninas, Rachel, na Megera Domada. Elas dão um pulo dessa altura, entendeu? É muito legal ver isso nelas, é muito legal. E você vê a tristeza da molecada com Vidas Secas, por exemplo, né? Quando eles leem, eles não entendem, aí você vai lá, ajuda. Quando chega em algum momento, eles falam, meu Deus, que vida desgraçada. Eu falei, gente, aí eu falo, né, gente, olha, isso existe ainda, né, olha. E aí eu tento sempre trazer para uma questão sociológica aí de mostrar na sociedade o que existe, né. Agora, no ensino médio, aí eu preciso concordar talvez um pouco com o Felipe Neto. Não concordar, mas o que a fala dele traz, né. A gente ensina literatura de uma maneira muito, muito quadrada. Muito quadrada. Quais foram os autores lá no Barroco? Teve o padre Antônio Vieira. Meu, o aluno tá lá, ele já não só anda ali. Você pega no primeiro ano do ensino médio. Ele vai ter que entender o que é Barroco, primeira coisa. E aí ele vai entender. E ele pode até pegar, fica até mais fácil na pintura. Você mostra a pintura e fala, peguei, captei a imagem aqui, beleza? É a imagem, é mais fácil para ele. Agora, eu captar isso na construção verbal é muito mais complexo. Aí, o cara vai ler sermões, o cara vai ler o sermão da 60ª que fala sobre, um sermão metalinguístico que fala sobre o ato de pregar. O cara tá cagando pra isso, entendeu? Ele não quer. Gente, eu adoro o Padre Vieira, tá? Ele tem momentos sensacionais. Mas eu questiono até que ponto temos que ler todo ano Padre Vieira, né? Todo ano tem que ler o Iracema, que é belíssimo o livro. Mas tem que ler todos esses clássicos? Certeza que tem que ler todos eles? Será que não dá para pensar de uma outra maneira e não ensinar assim, agora vamos aprender o romantismo. O romantismo existe isso. Pega isso no livro. Será que é isso que a gente tem que entender? Ou será que a gente não pode botar o livro e falar assim, gente, tem uma história muito massa, muito legal, que é de um cara que ele estava apaixonado pela vizinha. Eles foram criados juntos. A mãe dele prometeu que para Deus que ele ia ser padre, mas ele gostava da menina, né? E aí ele vai, mas convence a mãe dele que ele quer ser advogado, ele vai fazer direito, né? E ele se casa com essa mulher que ele sempre amou e ela sempre adorou ele. Só que daí ele se torna um adulto ciumento, começa a desconfiar que ela tenha traído ele e com o melhor amigo. Você percebeu que essa trama é super novela da Globo? Né? Quando você tira e fala assim, gente, isso aqui é do realismo. Nossa, o Machado porque diz, meu, não precisa ser desse jeito a maneira de ensinar, né? E eu assumo a minha parte, fazer uma meia-culpa aqui, né? Eu também tenho que ensinar assim, por quê? Porque o vestibular cobra assim, os vestibulares por aí, o PAS da UEM cobra assim, e a gente tem que dar essas aulas, senão o aluno não faz a prova. Se você não der esse conteúdo, os pais vão reclamar da direção, a direção reclama com você, você é demitido. E aí, o que acontece? O que faz? Né? Então você tem que dançar o jogo, né? Mas é justamente isso, eu fico pensando, será que é essa a melhor maneira de trabalhar? Talvez não seja, né? Sim, porque é isso, né? As pessoas estão sendo preparadas para passar no vestibular, né? E aí tem Depois coisa que... esquecem o objeto do livro. Esquecem o livro. Sim. Queria... Não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto.
uns pontos aqui que eu queria comentar com você, que seria a Pluriversos e o mutirão artístico também, que você já comentou, mas na verdade a gente não falou sobre e eu não conheci esse projeto, assim, eu não me lembro dele, assim, de ter ido e tal. Então eu queria que você me contasse também um pouquinho desses dois. Maravilha. Vou começar pelo mutirão, né? O mutirão foi o seguinte. Eu era um daqueles caras, uma das pessoas que lá na virada dos anos 2000 para os 2010, que repetia o jargão injustíssimo que dizia que Maringá não tem cultura, sabe? Maringá não tem cultura, onde já se viu. Pô, eu tava num contexto específico, né? A gente só ouvia naquele momento sertanejo universitário, né? Era a bola da vez de tudo, e os convites já existiam, né? Em 2010, 2011. Os convites já existiam. Não sei se todos, mas alguns eu sei que existiam. Enfim, mas era um desconhecimento nosso. E aí, quando eu fui lançar meu livro em 2011, né? Eu escolhi uma data maravilhosa para lançar o livro. Dia 2 de novembro, dia de finados. Bem boa, foi sucesso. Sucesso. Mas é porque era um feriado e eu quis fazer num boteco. Era num bar, que era o Democráticos, que ainda existe hoje, mas era uma outra coisa. Era uma outra pegada, né? Era outro nível de bar, né? E ali nesse dia eu vi que tinha outras pessoas que escreviam. Eu vi fotógrafo, as pessoas vinham me procurar. Você é escritor? Ah, eu sou fotógrafo. Você é escritor? Pô, eu faço teatro. Você é escritor? Pô, cara, sei lá, eu escrevi um roteiro de um filme. E foi a primeira vez que eu falei assim, caraca, tá cheio de artista. Né? E um monte de artista que não tinha se mostrado pra ninguém ainda. Eu não era um artista que já fazia peças no convite ao teatro, entendeu? Uhum. Que já tinha, sei lá, participado de peças como é que chamava? A temporada universitária? Como é que era o nome? Temporada universitária na UEM, né? Isso. Então, assim, não tinha nisso ainda. Eu cheguei a frequentar uma época lá, temporada, e fui em bastante peça. Então, assim, essas pessoas não tinham... não se mostravam, né? Elas precisavam sair do armário enquanto artistas. Faltava aquela coragemzinha. Aí eu falei assim, quer saber? Juntei com outros amigos. A gente falou, vamos fazer um projeto? Conversei com o dono do bar. E a gente pegou um sábado e um domingo. Não, acho que foi um sábado só. No comecinho de... Não, no finalzinho do ano, ainda em dezembro de 2011. E a gente, como a gente não quis... A gente quis dar a ideia de coletivo mesmo, né? Então a gente colocou o nome de mutirão artístico. Daí, assim, nesse dia, a gente colocou poemas dentro do cardápio do bar, junto com as porções, tinha poema na camisinha da cerveja colado, tinha exposição de fotografia, teve alguns esquetes, e a gente fez esse primeiro dia. E assim, foi muito legal a repercussão. E a gente pensou em começo de 2012 fazer de novo. E aí a gente fez em uma semana. A gente começou acho que na terça e foi até o domingo, foi praticamente uma semana. Foi muito legal. Aí teve, assim, de tudo, sabe? Teve peça de música eletroacústica sendo tocada. Inclusive foi o Rael e alguns alunos dele que tocaram. Teve pessoal do grafite fazendo na hora lá e tal, né? Então, assim, ninguém ganhava nada. Ninguém ganhava nada. Mas as pessoas estavam lá para se mostrar, sabe? Tipo assim, ó, vamos lá. E, olha, você sabe que eu grafito? Você sabe que eu pinto? Né? Aí tinha exposição de quadro. Teve cara que chegou a vender quadro lá, né? Venderam quadro, né? Então, assim, aí tinha um microfone, a gente podia fazer alguma intervenção. A gente lançou, tem gente que lançou tipo um minizine, coisas assim lá. E foi bem legal esse dia. Teve um dia que, sim, lotou tanto, mas tanto que acabou a cerveja do bar, assim, de tanta gente que tinha. E, assim, foi maravilhoso. E a gente ensaiou já várias vezes de fazer de novo. E a gente nunca mais fez, a gente teve só essas 2 edições. A gente pensou já em fazer em vários...
Pois é, então cada um foi se atarefando, fazendo as coisas e tal, e não deu mais para fazer. E aí teve gente que mudou da organização, foi embora, e a gente não fez mais, né? Mas como é um projeto que não paga, né? Eu não sei hoje até que apelo que teria. Porque, por exemplo, hoje a Secretaria de Cultura, né, a CEMUC, tem muitos editais, né? E então, assim, eu fico pensando, será que a pessoa vai lá para com a banda dele, com a aparelhagem dele, tocar de graça, né? Eu não vou pedir para um artista fazer isso, né? Então, assim, eu não sei se abrindo assim, tipo, olha, vocês querem ir, vão, é assim, assim, assim. Eu não sei se teria apelo hoje em dia. Talvez para quem nunca fez nada, sim, né? Para quem está querendo começar artisticamente, ou produzir, ou fez uma coisa ou outra, mas não tem espaço. Projetos mais preparados entraram nos editais, né? E ele não conseguiu ser contemplado. Talvez fosse um caminho, né? A gente pensou em vários bares ao mesmo tempo. A gente chegou a conversar, inclusive, com a Atari, que tem um espaço maravilhoso lá atrás para fazer isso. A gente chegou a conversar, inclusive, com a diretoria de cultura da UEM, para tentar levar para dentro da UEM uma parte do mutirão, mas a gente acabou nunca fechando nada, né? É isso, mas Não, ia comentar porque, na verdade, ao mesmo tempo que eu entendo essa questão do não fazer de graça, né, não fazer sem cachê, e eu posso dizer que dependendo de quem organizar, isso realmente vai ser questionado. Tipo, é inviável que seja uma ação que parta do poder público, por exemplo. Mas se eu propor, eu também vou ser questionado, porque as pessoas acham que a gente ganha muito dinheiro, né? Mas, por outro lado, o artista de rua, ele faz isso. É dessa forma que ele faz o trabalho dele, passando o chapéu, né? Assim, não tendo o impedimento de passar o chapéu, por exemplo, né? Ou de arrecadar contribuições e tal. Também tem uma coisa dessa autonomia, né? Artística, assim, dessa independência da pessoa fazer o trabalho dela quando ela quiser, como ela quiser, com quem ela quiser, e de estar ocupando os espaços da cidade, né? Porque projeto incentivado raramente vai para o bar. Não vai, ele vai ocupar algum espaço institucionalizado, né? O espaço do teatro, dos espaços em que a gente já está acostumado a ver esse movimento acontecendo também, né? Também tem isso, assim, não sei. E foi essa uma das ideias também, viu, Rachel? Não foi só no discurso de aqui não tem arte, né? Que é um discurso bem, né? Enfim. Mas foi também na questão de dessacralizar a arte, né? De trazê-la para o contato do público. Porque a gente vê que acontecia onde? Acontecia nos teatros, né? Acontece, sei lá, onde mais, nas bibliotecas, aí tinha os livros lá tal. Tá, mas daí, será que a arte não está no dia a dia? A ideia nossa era essa, é de fazer com que o público que estivesse lá falasse assim, nossa, quer dizer que tem um poema na mesa do bar, eu posso ouvir uma música que... A música que o pessoal está acostumado, dependendo da música, está acostumado no bar, né? Mas imagina se ela vê um sketch com 3 atores no bar, você fala assim, nossa, cara, como assim? Né? Então a nossa ideia era essa, de dessacralizar e colocar ela mais próxima do povo, não tirar, né? Porque a gente não quer tirar desses espaços. Tá lá, que fique lá, que continue lá também, mas também propiciar nesses espaços, né? Mas será que não é também uma ação de formação de público? Porque será que esse público necessariamente já vai ao teatro, ou à biblioteca e tal, né? É uma pergunta, né? Eu acho que tá bem mesclado. Talvez um público que já vai, mas tem uma parcela grande que não frequenta, que não vai. Às vezes nem sabe que existe. Exato. E aí, essa coisa que você falou também do currículo, né? Da trajetória, assim, o artista que, sei lá, estudante, universitário, que a gente sabe que até hoje, assim, a galera que entra, tipo, em artes cênicas, por exemplo, tem 17 anos, 18 anos, e não necessariamente tem uma história, uma trajetória, você tem que começar de algum lugar, né? Você tem que ter alguma coisa no teu currículo também.
Mas enfim, né? São ideias. Eu acho muito legal a ideia. Adoraria se rolasse de novo, assim. Quem sabe, né? Conhecendo as pessoas entre amigos é possível, né? Vamos soltar a ideia nos grupos, vamos ver se rola, É, né? uai. Sim. E Pluriverso. a Pluriverso, né? Que era Pluriversos, depois virou Pluriverso, sem o S. A gente fez 3 edições dela, online, 2013, 14 e 18. Era para ter ficado pronta em 2015, a edição não ficou. Também tinha a ideia de fazer com que pessoas da cidade, principalmente, que não tivesse publicado nenhum livro, publicar. A gente não fez nem curadoria da primeira vez. Mandou, a gente publicou. Né? Então a ideia era essa, a gente tinha resenhas, artiguinhos e escrita mesmo, produção literária, né? Foi online, a gente teve um grupo de amigos para fazer parte, né? Foi eu, o Marco, a Estela, o Vitor e o Márcio Domenes, que é o que inclusive que edita a revista, né? O Márcio tá meio afastado das artes, assim, mas é um cara que tem uma noção de arte muito, muito legal, assim. E aí a gente fez essas edições, a gente chegou a lançar num bar, a gente lançou no Badulac uma edição, acho que é de 2014, né? Teve uma na Flink que a gente lançou também. E na segunda a gente já pegou uma galera de fora, mais gente de fora publicando. E a terceira a gente fez uma curadoria mesmo, porque teve muito texto, mandaram muitos textos. E aí foi legal, né? A gente falou, pô, tá crescendo e tal. E foi assim, a gente deixava para baixar online, a gente não tinha nenhuma pretensão de ganhar dinheiro com isso. A gente chegou a pensar na possibilidade de fazer uma edição impressa, ou com patrocínio, ou por lei de incentivo, né, editais e tal. A gente chegou a cogitar essa possibilidade. Mas, assim, a mesma coisa do mutirão. Todo mundo com inúmeros outros projetos pessoais e acabou a gente não encaixando. Em 2019, eu cheguei a reunir esses 5 novamente, com mais 3 pessoas para a equipe. A Claudine, o Marcos Pérez e a Thaís. E daí a gente chegou a fazer uma reunião, foi muito legal, a gente com um monte de ideia e tal, não sei o quê. E a gente não conseguiu fazer. A gente não conseguiu fazer. E justamente o Márcio, daí a gente deu uma desanimada, porque o Márcio, ele tá com inúmeros outros projetos, e o Márcio é o cara que editava. Então, o cara que manjava da edição. E ele falou que para ele não dava mais, ele não teria condição de fazer. E aí a gente não fez mais, a ideia tá adormecida. E eu não sei se um dia volta. Que pena. Bom, acho que para fechar, de repente, a gente podia falar só desse seu trabalho com tradução. Ó, esse Simoneia tá saindo, tem que sair, mas quer dizer que gostou demais do papo. Parabéns, Luigi. Nos vemos Perdão. na discussão do seu livro no Bons Casmurros. Beijão. Beijão. Nos vemos lá, obrigado. A tradução, assim, é uma coisa que também sempre me encantou bastante. Eu acho uma coisa muito legal, porque para mim é uma nova criação. Quando você traduz, você recria numa outra língua a partir de um texto base, claro. Mas você recria na outra língua, tentando fazer um jogo de sentido para aquela cultura nova, para aquele lugar novo, né? Então é uma recriação. Não sei se é igual à recriação dos Irmãos Campos, né? Porque esses faziam assim uma coisa louca com a tradução. Mas é uma recriação, eu entendo por isso. E aí eu participei na graduação de um projeto de tradução, que era para traduzir um livro de contos. Eram várias pessoas, eu fiquei com um conto. Traduzi um livro de contos do francês para o português, que é um livro de folclore do Quebec, Canadá, de lendas do folclore deles. E aí esse livro saiu, né? A gente foi traduzir, demorou muito. Eu traduzi em 2008, o livro saiu em 2016, eu acho. Assim, foi, né? Eu nem lembrava da tradução mais, aí o livro saiu.
financiado pelo governo do Canadá, inclusive. E aí eu... Bom, o que aconteceu? Quais contatos eu tive mais com a tradução? Quando eu fui para trabalhar na UEL, porque assim, eu não tive na UEM, na minha graduação, uma disciplina de tradução, porque tradução tem mais a ver com o bacharelado. O nosso curso é licenciatura. Lá na UEL, o curso é bacharelado. E aí aparece uma matéria para eu dar. Você caiu no meu colo, tipo, vai dar aula de prática de tradução 2. Você fala assim, mas tem a 1 ainda? Eu não sei. Tem que dar aula da 2? Né? Uhum. E aí aquilo, né? O colaborador faz o quê? Vai lá e estuda. E eu fui lá e estudei alguns textos teóricos. E eu estava dando prática de tradução 2, que era prática de tradução literária. É uma tradução complexa. Tipo, eu tive que dar aula de tradução de Baudelaire. Entendeu? É muito difícil traduzir poesia. Mas, enfim, no final, né, feridos, todos nós nos salvamos, deu certo. No outro ano, eu entrei como professor de teoria da tradução. E daí eu tive um bom tempo para estudar isso. Entrei na disciplina e, ao mesmo tempo, eu comecei a vir para Maringá frequentar uma matéria na UEM que chamava Tradução e Adaptação, da professora Lilian, dentro da pós-graduação em Letras. E aí me ajudou bastante. E aí eu falei assim, meu, puta, que campo legal, né, meu? Que campo legal, pô, eu quero traduzir, né? E aí, bom, tenho esse sonho já faz tempo, tenho algumas obras na minha cabeça que, bom, eu gostaria de traduzir, mas dependem de compra de direitos autorais, é uma coisa muito complexa. Tem um livro que eu estava para começar a traduzir, porque está em domínio público e não tem edição em português. Eu falei, então esse é o caminho, vou pegar, um livro importante. E apareceu uma coisa nova. E aí eu estou traduzindo agora um livro, junto com o Marco Ruschka, professor Marco, que deve sair ainda esse ano, vai sair para uma editora de Londrina, a Madrepérola, que um trabalho maravilhoso eles fazem lá, Madrepérola, e assim, vai sair por Catarse, né? A gente vai tentar financiar, pegar por Catarse, e eu tô assim me divertindo horrores traduzindo, eu tô adorando. Eu tô adorando, até porque as narrativas são bem legais. O que eu posso dizer por enquanto que é uma narrativa policial. É um livro de contos, uma narrativa policial que não tem tradução para português recente. Teve nos anos 50. O livro está em domínio público e a única coisa que eu posso dizer é tem a ver com uma série do Netflix. Legal. Legal. É Que isso. massa. Não adianta perguntar, né? Porque se é a única coisa que pode dizer, é isso. Luigi, poxa vida, que legal, viu? Espero que você tenha gostado de conversar comigo aqui um pouquinho, contando um pouquinho das histórias. Queria saber se tem mais alguma coisa que você quer comentar ou contar, se faltou a gente falar de algum ponto que você queira registrar, lembrar aqui. Acho, primeiro eu digo assim, bom, parabéns pelo trabalho que você faz em todas as esferas, você é muito competente e te agradeço demais pela conversa hoje, pelo convite. Eu não assisti todas, né? Uma ou outra de vez em quando eu dava uma sapeadinha, assim. Deixa eu ver o que eles estão falando. Aí acho que eu assisti quase toda, pelo menos acho que umas 2 eu cheguei a ver, né? E falei, pô, que legal, que bacana essas conversas. E assim, eu adorei conversar contigo aqui, pude falar, acho que tudo, imagino, acho que não tenha nada que tenha ficado, assim. Foi bem legal falar sobre a trajetória, né? Porque às vezes a gente se pega, assim, muitas vezes, aquela síndrome do impostor, sabe? Que é bem idiota, mas às vezes ela bate. Sim. Você fala assim, né? E você fala, nossa, o que eu fiz? A hora que você tem que fazer uma retrospectiva, e você fala, caraca, posso não estar ganhando dinheiro, mas olha quanta coisa legal eu já fiz, né? Quanta coisa legal, e quanta coisa legal eu posso fazer ainda. Então eu acho que é isso, que essa conversa me ajudou também nesse sentido. Foi muito legal falar com você. Ah, que bom, eu fico feliz. Teu nome já está aí na história, né? Já está impresso nos livros e tudo mais.
Te agradeço, então, Luíde, pelo tempo, pela disponibilidade, pela abertura, todas as histórias. E é só dizer que, terminando aqui, eu já salvo a live, fica disponível. E deixar o convite, né, para as pessoas assistirem inteira, compartilhar, acompanhar as nossas redes sociais, tanto da Dois Coelhos quanto a do Luigi, que eu nunca sei qual que eu marco duas logo. Luigi Ricciardi Literatura. E acompanhar os trabalhos que sempre vem alguma novidade por aí, né? E é isso, Também. obrigado então, gente. Um beijão para todo mundo, beijo para você, Rachel. Obrigado por todo mundo que acompanhou aí, seja um trechinho ou toda a conversa. Valeu. E para acompanhar também lá o Instagram do Clube de Leitura Bons Casmurros, canal da Nova Acrópole, no YouTube, no Facebook tem também, né? O grupo e tudo mais. Ai, gente, não, enfim, vou encerrar, Luiz, porque eu lembrei de um monte de tópico já aqui, e aí não acaba nunca mais, que já vamos para 2 horas. É isso. Beijo, obrigada. Beijo para todo mundo que estava aí acompanhando. E até dia 6, então. Tchau. Tchau, tchau. Valeu.